Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Rosângela, sou professora da Escola de Tempo Integral Euridice Ferreira de Mello, sou a professora de ciências de vocês nesses momentos e gostaria de saber se vocês estão realmente se cuidando, fazendo as atividades, devolvendo para a escola, mandando pelo portal para que nós possamos corrigir e fazer todo o parâmetro para vocês continuarem a estudar. Então, hoje o nosso conteúdo vai ser um conteúdo diferenciado. O que é esse conteúdo diferenciado? Nós vamos estudar sobre o que é matéria e energia. Então, quando a gente pensa em matéria, o que vem na cabeça da gente? Não é a matéria da escola, do caderno, não. É a matéria que está em tudo que nós possuímos, em tudo que nós tocamos, em tudo que a gente faz, que é a matéria que existe na madeira, a matéria que existe na televisão, a matéria que existe no celular. Então, quando a gente pensa na definição de matéria, a gente tem que pensar assim: matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem um formato diferenciado. Por exemplo, uma caneta tem um formato diferenciado, um lápis tem um formato diferenciado. Então, todos esses objetos, eles têm matéria e eles também têm uma propriedade que a gente chama de massa. O que é isso? É onde a gente pega, é o formato deles, tá? Então, quando a gente passa e pensa em definição de matéria, a gente tem que pensar que tudo que ocupa lugar no espaço tem um peso, tem uma forma, é matéria. A matéria também, ela pode ser árvores, bactérias, nós seres humanos, nós somos matéria, o nosso corpo é sentível, a gente consegue sentir o nosso corpo, a gente consegue tocar, então nós também somos matéria. O ar, muito embora a gente não consiga tocar ele em algumas formas, mas a gente sabe que ele está aqui, ele também é matéria. A água, a mesa que a gente utiliza, o veículo que a gente utiliza para andar, a bicicleta, todos os objetos que nós utilizamos, que existem dentro do nosso planeta, são considerados como matéria, tá? Então, o que a gente pensa? Que a matéria nada mais é que tudo que ocupa um lugar no espaço. Então, a gente tem que pensar assim: cada material tem um formato diferente, uma propriedade diferente. Na história, vários e vários estudiosos elaboraram teorias a respeito da matéria, de como ela é formada, de como ela é processada, o jeito que a madeira ela se forma com o decorrer do tempo, no crescimento da árvore, do jeito que o plástico é formado. Então, todas essas características a gente chama de propriedades químicas e propriedades físicas da matéria. Então, são as formas com que elas são formadas, o jeito com que elas são formadas. Então, todas essas características de formação da matéria, nós chamamos de propriedades da matéria. E essas propriedades, elas podem ser diferenciadas entre propriedades químicas e propriedades físicas. Mas como assim, professora, propriedades químicas e propriedades físicas? As propriedades, em geral, elas são características que aplicam a qualquer tipo de material e também depende da constituição dela. Por exemplo, todos nós já ouvimos falar de massa, né? Tudo que tem massa, tudo que é matéria tem massa. Então, vamos supor, minha caneta, ela é uma massa, mas ela é uma massa diferenciada pela quantidade de matéria que existe dentro dela. Então, massa é a quantidade de matéria dentro de um corpo. O volume também, que também é um tipo de matéria, é o espaço ocupado dentro daquela matéria. Quando a gente pega um copo de água, a gente pode determinar que esse copo de água, ele tem um formato, então ele tem uma massa, não tem? Não tem uma massa? A água também é um outro tipo de matéria que está dentro desse copo, porém, o copo tem um formato diferenciado e este copo com formato diferenciado, a água ela vai
tomar todo o volume desse copo. Então, o volume é a quantidade de líquido, a quantidade de ar e tudo mais que é ocupado dentro daquele determinado espaço. Então, quando a gente pensa em volume, o volume é a quantidade de líquido, a quantidade de matéria que está dentro de um determinado recipiente, tá? Então, são duas massas diferentes. A massa, que é a propriedade do copo, e o volume, que é a propriedade da água, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar que são dois momentos diferentes, são dois tipos de matérias diferentes, porém com propriedades químicas e físicas diferenciadas, com propriedades gerais diferenciadas que se aplicam a cada uma. Por exemplo, o copo tem um formato e ele é um tipo de matéria. A água também é um tipo de matéria e ela tem um volume específico que está dentro deste recipiente. Então, quando a gente pensa em massa e volume, a gente tem que lembrar do copo e da água que ocupa o volume do líquido, qualquer tipo de líquido, qualquer tipo de coisa que vai estar dentro de outro recipiente. Quando a gente pensa em inércia, é a permanência ou a inatividade daquela matéria. Por exemplo, o copo de água. Se eu não mexer com essa água aqui dentro, ela vai permanecer aqui, em determinados locais, em determinada temperatura, sem modificação. Então, a inércia é a permanência dessa ação ou a inatividade dessa ação. A extensão também, que também é um tipo de propriedade geral, é a capacidade que a matéria tem de ocupar aquele espaço. Então, a água, se nós formos parar para pensar, ela está ocupando toda a direção, todo o espaço que existe nesse determinado copo, né? Ela praticamente toma o formato do recipiente. Então, ela toma uma extensão daquele recipiente. O que é a compressibilidade? É a redução do volume ou da matéria por uma pressão. Vamos supor que eu tenho o meu balão. Meu balão, ele tá cheio de ar lá dentro, não tá? Nós vamos ver daqui mais para frente um pouquinho que dentro das propriedades da matéria, que esse balão ele tem um gás, oxigênio aqui dentro. Então, vamos supor que eu estoure esse meu balão, o que vai acontecer? Todo o ar que está aqui dentro, ele vai sair por uma determinada pressão. Por quê? Ele está aqui comprimido aqui dentro deste recipiente. E quando eu furo esse meu balão, quando ele estoura, o que acontece? Aquele ar que está comprimido ali dentro, ele vai extravasar, né? E ele extravasando é a questão da compressibilidade. Ele pode tanto ficar fechadinho aqui, como ele aumentar. Se eu tivesse um balão maior, ele poderia ficar maior e maior e maior, mas querendo ou não, ele estava comprimido aqui dentro. Esse ar está aqui dentro, tá? A questão da indestrutibilidade é a mesma coisa. Se a gente for pensar, professora, essa tesoura, a parte de ferro dela, ela é um pouco mais dura, um pouco mais densa, ela é indestrutível? Em algumas características sim, em outras não. Então, a questão da indestrutibilidade é justamente essa: a matéria só pode ser transformada, mas ela não pode ser destruída. Por exemplo, o ferro que fez essa minha tesoura. Se eu pegar ele e levar ele para uma fundição, eu consigo derreter ele, transformar ele em uma outra coisa, numa caneta, num parafuso, mas eu não consigo modificar o metal dela, tá? Então, a questão de indestrutibilidade, olha que nome complicado e grande, é justamente essa: a matéria ela pode ser transformada, não destruída. No caso mais assim, aí o exemplo mais clássico para a gente é a questão do ferro. Eu consigo derreter aquele ferro e eu consigo transformar ele em uma outra coisa, mas ele nunca vai deixar de ser ferro, ele nunca vai ficar indestrutível, né? Ele sempre vai ter aquela formação. E a impenetrabilidade é o mesmo processo. São dois corpos que ocupam o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu pego o meu copo com água, tá?
Tá vendo que eu tenho um volume de água dentro deste recipiente. A água é um tipo de matéria diferente, né? Eu vou lá e pego esta pedra e coloco aqui dentro do meu copo. Olha, o que aconteceu? A minha água continua no mesmo lugar. A minha pedra, ela ocupou o mesmo espaço que a água estava ocupando dentro do copo. Então, essa impenetrabilidade é justamente isso. São dois corpos que ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, o copo com a água, o copo com a areia, um copo com óleo. A gente consegue separar os dois recipientes, as duas matérias diferentes, mas elas estão no mesmo local, ocupando o mesmo espaço. Porém, são matérias diferentes, mas elas estão ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo, tá? Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos a questão da massa, a questão do volume, a questão da extensão, da divisibilidade, da compressibilidade, da elasticidade, né? Vamos supor, e também da indestrutibilidade. Olha, eu acertei a palavra. E da impenetrabilidade, que é o quê? As diferenças entre cada tipo de matéria e as propriedades da matéria, as propriedades gerais. Porém, agora nós vamos começar a ver as diferenciações entre essas propriedades gerais, tá? Que tem as propriedades químicas e as propriedades físicas da matéria, tá? Que são o quê? São determinadas justamente pela utilização e pela formação dela. Vamos para as específicas primeiro, para a gente poder entender. O que são as propriedades específicas? São características exclusivas de determinada matéria. Por exemplo, a madeira, ela tem um formato diferente, uma formação diferente, uma densidade diferente, uma dureza diferente, um paladar para quem gosta de comer, né? Um tato, porque cada tipo de material ele tem um tato, uma textura diferenciada. Alguns têm cheiro, outros a gente consegue diferenciar pela visão e tudo mais. Todas essas características são propriedades específicas da matéria, porque cada uma tem a sua peculiaridade. Então, uma vai ser mais dura do que a outra, uma vai ser mais porosa do que a outra, uma vai ter cheiro, uma vai ter a questão da formação, que eu consigo diferenciar pelo tato, ou então pela visão dela, ou então, às vezes, muitas vezes pelo cheiro também, às vezes pelo paladar, né? Porque algumas coisas assim, a comida também é matéria, né? A gente não tem lá o arroz e feijão, todos esses componentes são matéria. Então, a gente consegue diferenciar também pelo paladar, pelo gosto, né? Então, todas essas propriedades a gente chama de propriedades específicas da matéria, tá? Aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Por exemplo, a densidade é o resultado da divisão entre a quantidade de matéria e o volume dela. Olha aqui, vamos voltar para o nosso copo de novo. Se a gente for olhar em densidade, a gente pode olhar o quê? A divisão entre as quantidades de água, da matéria do copo, do volume da matéria da água e da pedra, cada uma tem seu volume diferente, tem seu tamanho diferenciado, tem seu formato diferenciado. Ah, professora, a pedra ela é mais dura que o copo, ou a água é mais mole, digamos assim, porque a água a gente consegue modificar ela dependendo do recipiente, do volume da matéria, do volume onde ela está, lembra lá da densidade, da extensibilidade, tá? A questão do paladar também, se eu for tomar um refrigerante que está dentro de um copo, esse meu refrigerante, ele é um volume dentro de uma outra matéria, né? De um outro formato. Então, ele vai ter um gosto diferente, ele vai ter um cheiro diferente. Em alguns casos, vai ter, até eu consigo ouvir as bolinhas, tá? Vai ter um formato diferente que eu consigo diferenciar com a visão e tudo mais. Então, todas essas características são características específicas da matéria que a gente consegue diferenciar de acordo com a especificidade de cada matéria, tá? A gente se vê na próxima aula e um beijo e até lá!